A paz do Senhor Jesus, gente. Bom dia, graças a Deus. Mais uma vez nos encontramos para a meditação da palavra. Aleluias. Nosso Deus é maravilhoso e tem nos abençoado grandemente. E o Senhor, nosso Deus, está sempre pronto para nos abençoar. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. E Ele sabe exatamente a necessidade de cada um de nós. E tudo aquilo que nós necessitamos, o Senhor, nosso Deus, tem preparado para nos dar até nessa manhã e no decorrer dos nossos dias. Assim nós estejamos na dispensação do Senhor. Ele está disposto a realizar o desejo do nosso coração, amém? Iremos meditar mais uma vez na palavra de Deus. E a palavra que nós iremos meditar encontra-se no livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 14 e o versículo de número 7, amém? Pelo que prometeu com juramento, dar-lhes tudo o que pedisse. Graças a Deus. Então, nesta manhã, nós iremos aprender acerca do que nós devemos falar, acerca do que nós não devemos fazer, ou seja, não devemos fazer coisas sem pensar, não devemos prometer algo que nós muitas vezes não podemos pagar. Temos que tomar cuidado, que às vezes na emoção a gente acaba falando coisas que a gente não tem como resolver, não tem como pagar, ou até mesmo que tenhamos como pagar, mas muitas vezes vamos nos arrepender. Então a palavra de Deus vem nos aconselhando que nós sejamos tardios para falar, né? E sempre pronto para ouvir. Então, nós temos que ser assim, graças a Deus. Porque nós vemos aqui que Herodes, ali tinha uma rixa com João Batista. Uma rixa não, assim, ficara bravo com João Batista, porque João Batista, profeta de Deus, homem de Deus, ali falara para Herodes que não era justo ele ficar com a mulher de seu irmão Felipe. Então, Herodes se enfureceu e mandou prender João Batista. Então, nós vimos que João Batista ali foi parar no cárcere, ficou preso e chegou um tempo que até o próprio João Batista, devido à sua prisão, mandou perguntar quando ouviram falar de Jesus acerca de tudo aquilo que estava acontecendo. Né? Jesus curando, os enfermos, os oprimidos sendo libertados, ele mandou perguntar se Jesus era o Filho de Deus mesmo, ou teria que esperar outro. Então imagina, devido àquela luta que ele estava passando, aquela angústia de estar preso, até ele teve ali um momento de dúvida na sua mente. Então nessas horas a gente realmente tem que estar sempre mais assim, a gente fica mais vulnerável. Então, muitas vezes é comum, quando nós passamos por um momento de prova, termos dúvida. Mas uma dúvida que nunca podemos ter é que o Senhor, nosso Deus, está sempre do nosso lado. João Batista teve essa dúvida, porque de acordo com tudo aquilo que ele vinha passando. Mas Jesus disse para os seus discípulos, né, que foram lá perguntar a ele, diga a ele que os cegos vê, né, o mudo fala, né, e os oprimidos são libertos, graças a Deus. Então ali João Batista morreu tendo a certeza que era o próprio Jesus. Mesmo ele tendo batizado Jesus nas águas e vendo o Espírito de Deus descer em forma de pomba, dizendo uma voz dizendo, esse é meu filho amado que me compraz. Mas ele ali teve seu momento de dúvida devido à situação difícil que ele estava passando. Então não se desespere. Muitas vezes no momento difícil a gente fica com dúvida em alguma coisa. Mas o segredo é a gente sempre buscar a resposta. Assim como João Batista buscou a resposta. E buscou essa resposta através de Jesus, através de Deus. E é assim que nós também temos que ter. Buscar sempre a resposta através de Jesus e em Deus. E não sair falando coisas que desagradam ao Senhor, né? E não fazer coisas que muitas vezes nós não vamos ter como resolver. Aqui esse voto de Herodes, né? Quando ele falou ali, né, com juramentos, né? Não foi um voto, foi um juramento, que daria para aquela moça tudo o que ela pedisse. Porque ali, no dia do seu aniversário, aquela moça dançou tão bem que o rei Herodes ficou encantado. E ela ali, já sabendo que, sem saber exatamente o que pedir, foi pedir orientação à sua mãe acerca do que ela devia pedir. E a sua mãe pediu a cabeça de João Batista. Então, aquela moça foi e falou para Herodes. Que coisa tremenda, né, irmãos? A gente vê que muitas vezes a gente fala que vai fazer qualquer coisa que a pessoa pedir sem imaginar algo tão grave, como Herodes certamente não imaginava, e aquela moça pediu isso. Então nós temos que ter cuidado com o que nós falamos, com o que nós estamos dizendo diante das pessoas, e até temos que tomar cuidado com o que nós votamos, né? Porque na palavra de Deus nós vamos falar, né, conta a história de Jefté, que Jefté pediu ao Senhor que desse ele livramento na guerra. E quando voltasse, a primeira coisa que saísse da sua casa, ele entregaria para o Senhor. E assim o Senhor abençoou na guerra e deu vitória.
E quando Jefté retornou, a primeira coisa que saiu foi sua filha. Então, que coisa difícil. Mas mesmo assim, Jefté foi fiel àquilo que ele tinha falado. A sua filha entendeu, conversou com ele, pediu um mês, mas depois do mês ela acabou sendo morta por conta desse voto. Então a gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente fala. A palavra de Deus nos diz no livro de 1 Samuel que nenhuma palavra do profeta Samuel cai por terra, né? Porque Samuel foi sacerdote, profeta e foi juiz, né? A única pessoa que exerceu 3 ministérios. E a palavra nos diz que Samuel, tudo que ele falava, Deus assim fazia. Então, glória a Deus. Samuel não falava qualquer coisa, Samuel não falava dele mesmo, mas a sua vida de oração, de intimidade com Deus era grande, que ele falava as coisas sempre de acordo à vontade de Deus. Que nós possamos ser assim, ter uma linguagem pura, santa e irrepreensível. Porque aqui nós vemos que Herodes também passou o aperto. Como nós lemos, ele falara que dava tudo o que ela pedisse. Então ele teve que mandar matar João Batista e entregou a cabeça de João Batista no prato. Então, a gente vê que, devido a gente às vezes prometer coisas difíceis, a gente se põe em situação complicada. Então, que a gente venha pedir a Deus, sempre sabedoria, para fazer as coisas que venham agradar ao Senhor. E não venhamos entrar em confusão, porque muitas vezes a gente entra em aperto, porque nós falamos às vezes demais. Então, é preciso que a gente venha ter um cuidado ao falar. Né? Tenham que ter um cuidado em prometer alguma coisa às pessoas. A palavra de Deus nos conta no livro de Daniel 6, ali o rei Dário, quando aquele povo chegou falando para o rei Dário que fizesse um decreto, que ninguém podia fazer uma petição a outro Deus, a não ser o Deus dele, né? E ali o rei Dário assinou. Esqueceu-se que tinha Daniel, que era um servo fiel de Deus, né? E ali Daniel fez oração a Deus. E agora mesmo Dário tentando salvar Daniel, mas não tinha mais como, porque ele já tinha dado a palavra dele de rei. Então ali, o que aconteceu, Daniel foi parar na cova dos leões e o rei Dário acabou perdendo o sono. Então, quantas vezes a gente perde o sono por alguma coisa que nós falamos, porque nós nos comprometemos com a nossa palavra. Então, vamos tomar cuidado, né? Graças a Deus que Deus era na vida de Daniel e deu livramento a Daniel, assim como Dário estava esperando que Deus fizesse, né? E Deus assim fez. Então, a gente vê que a palavra do Senhor nos orienta a sermos sábios, a buscarmos sempre em Deus o entendimento. Não vamos nunca agir de nós mesmos, não vamos tentar fazer coisa na emoção, como fez Herodes, porque ele estava emocionado, encantado com aquela dança e acabou prometendo para aquela moça que daria tudo que ela pedisse, mas vamos tentar fazer as coisas de maneira sóbria. E a palavra de Deus nos diz que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Então, vamos tomar cuidado, vamos ficar alerta, ficar atento com o que o Senhor tem nos ensinado e vamos aprender essa manhã a falar de acordo à vontade de Deus e não sairmos prometendo coisas que às vezes nós não podemos cumprir. Até em voltar, nós temos que ter sabedoria para fazer aquilo que agrada ao Senhor e que nós vamos verdadeiramente cumprir. Em 1 Samuel também nos fala a história de Ana. Ana falou acerca que queria ter um filho, pediu a Deus em oração e disse que daria esse filho ao Senhor. E ela cumpriu. E esse filho foi Samuel. Então, quando nós voltarmos ao Senhor, nós temos que cumprir. Porque a palavra de Deus nos diz que voltar e não cumprir é melhor que não estejamos voltando, né? Que não tenha voltado. Então, é preciso que nós venhamos ter a ciência de cumprir com aquilo que nós falamos. Então, vamos ter cuidado nessa manhã com tudo que nós estamos falando, não só nessa manhã, mas em todo o tempo, que nós venhamos falar de acordo à vontade de Deus, que nós venhamos agradar ao Senhor e que da nossa boca venha sair palavras de edificação, de bênçãos, e em todo o tempo que as outras pessoas sejam abençoadas através das nossas palavras, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Ali João Batista foi morto e Herodes assim falou, né, como ele cumpriu o que ele tinha prometido. Mas isso não foi muito bom para ele, né, porque ele ali certamente ficou meio angustiado, porque ele temia João Batista, né, mas como ele já tinha falado, acabou tendo que cumprir. Então vamos tomar cuidado, para que nós também não venhamos passar por situações difíceis. Vigie em todo o tempo, porque a palavra nos diz que o nosso inimigo anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, vamos estar vigilantes, porque o Senhor nosso Deus está sempre do nosso lado para nos abençoar. E em algum momento que nos falta a sabedoria,
Vamos pedir a Deus, porque Tiago nos diz que se nós precisamos de sabedoria, devemos pedir a Deus. É aquele que nos ensina e não nos lança em rosto. Graças a Deus. Vamos estar orando. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, queremos te louvar, te bendizer e te exaltar. Obrigada, Senhor, por o Senhor vir nos despertar nessa manhã, para falarmos de acordo com a tua vontade e não venhamos nos enrolar com o negócio dessa terra, Deus, mas andar de conformidade com o teu querer em liberdade, para a glória do teu nome. Pai, livra-nos do laço do passarinheiro, livra da peste perniciosa, livra-nos do acidente do corpo e da alma. Permanece conosco em nome do teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus, tenham todos uma quinta-feira abençoada na presença do nosso Deus. Um grande abraço e a paz do Senhor.